pelas plataformas da igreja, em nome de Jesus e em nome do nosso Pai espiritual, o apóstolo Elder Mutimucuio. Sejam todos saudados em nome de Jesus. Estamos no culto de adoração e reverência a Deus este domingo. Adorar e reverenciar a Deus é nada mais que abrirmos o nosso coração para Deus, mostrarmos a nossa ineficiência a Deus e a nossa disponibilidade para Deus, mostrarmos a nossa dependência a Deus. Quando nós adoramos a Deus quando cantamos, apresentamos a Ele louvores, apresentamos a Ele os nossos cânticos, mas não é um cântico só por um cântico, é um cântico feito com a nossa alma. Este cântico torna-se uma adoração, é o culto de adoração, por isso apresentamos a Ele um cântico de adoração a Deus. Estamos convidados todos a fazermos esta adoração a Deus. Já iniciamos, o louvor já nos abençoou com o louvor. E peço que todos os irmãos se coloquem em pé, tanto o irmão que está em casa nos assistindo, como os irmãos que estão aqui presentes na igreja. Agradeço que se coloquem em pé para reverenciarmos o nosso Deus, para adorarmos o nosso Deus. Neste dia de hoje vamos falar daquilo que são as nossas falhas, daquilo que são as nossas iniquidades, daquilo que nós sabemos que fazemos, que não agrada a Deus. Nós somos pessoas falhas, somos pessoas que temos uma natureza pecaminosa, mas Deus até então tem nos dado a misericórdia, a graça de virmos à presença dEle e pedirmos perdão. Então convido a cada um de nós a fechar os seus olhos, a fazer uma análise, a fazer um exame de si. O que é que nós temos feito que não agrada a Deus? Todos nós sabemos. Se eu sou má, tenho que dizer a Deus: Pai, me ensina a ser uma pessoa com amor, a ser uma pessoa que transmita o amor, a ser uma pessoa que tenha os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo, não existe o ódio, não existe o amor. Se existe uma mágoa, peça a Deus hoje a graça do amor e a graça do perdão de Deus, e perdoe essa pessoa que você tem ódio, tem raiva, não consegue perdoar, porque diz que fez muito mal no passado ou fez muito mal no presente. Só Deus é que sabe, mas estamos aqui perante o culto de adoração e reverência a Deus. Se queremos adorar e reverenciar a Deus, temos que estar em condições. Uma das principais condições é termos um coração apto para Deus, um coração limpo. Então peço, irmãos, vamos abrir as nossas bocas, vamos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, remova os nossos pecados e de seguida peça a Deus para viver dentro de si, viver dentro do seu coração, fazer morada dentro do seu coração. Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Abra a sua boca. Você em casa, aqui na igreja, abra a sua boca para falar com Deus. Não fique de boca fechada, porque nós pecamos no pensar, pecamos no falar, pecamos no agir. Às vezes é um sim ou um não que você dá a um irmão e ofende sem saber. Então peça perdão. Primeiro perdoe para depois receber o perdão de Deus. Oremos em nome de Jesus. Pai, aqui estamos diante, debaixo dos teus pés, meu Deus e meu Pai. O Senhor sabe que nada somos, meu Deus, mas o Senhor nos condiciona aqui a estarmos diante de Ti. O Senhor nos condiciona a estar diante da Tua presença. Por isso estamos aqui, meu Pai, e pedimos neste culto de adoração e reverência a Deus, que o Senhor visite o nosso coração, visite o mais íntimo do nosso coração e da nossa alma. Remova a mágoa, remova o ódio, meu Pai. Ensina-me, Deus, a amar e perdoar aqueles que me fazem mal. Eu amo e perdoo, meu Pai, todos aqueles que me fazem mal, todos aqueles que conspiram contra mim e me fazem mal. Eu os
nosso Deus, seja sempre a nossa bandeira, seja sempre a nossa prioridade, seja sempre o Deus da nossa vida, seja sempre aquele que sonda mentes e corações, visita o nosso coração, dê-nos um coração igual ao seu, dê-nos um interior de qualidade, dê-nos um coração igual ao seu, dê-nos um interior de qualidade, coloque em nós a natureza espiritual em nome de Jesus, coloque em nós a natureza espiritual em nome de Jesus, para honras e glórias a Ti, para honras e glórias a Ti. Meu Deus, nós não somos nada, mas a Tua misericórdia permite que nós estejamos aqui. Viemos diante de Ti com os nossos pecados, com as nossas falhas e pedimos, Deus, que nesse dia de hoje o Senhor nos perdoe, meu Pai. Remova de nós as palavras torpes, as palavras, meu Pai, insultuosas que nós tiramos. Perdoa-nos, Pai. Ensina-nos, meu Deus, a andarmos em retidão. Ensina-nos a andarmos de acordo com a Sua vontade, de acordo com a Sua presença. Ensina-nos, meu Pai, a andarmos diante da Tua presença, a andarmos na verdade. Ensina-nos, Deus, a fazer a Tua vontade. Ensina-nos, Pai, a andar em Teus preceitos. Ensina-nos, Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, sonda-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. Sonda-me, ó Deus, conheces meu coração, sonda-me os pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos e guia-me pelos caminhos eternos, Pai, em nome de Jesus. Sonda-nos neste momento, sonda-nos, quebranta-nos em nome de Jesus, sonda o nosso interior, sonda o nosso coração, sonda a nossa vida e quebranta-nos em nome de Jesus, transforma-nos em nome de Jesus, encha-nos com o Teu Espírito e usa-nos nesta manhã, abençoa este culto, meu Pai, abençoa em nome de Jesus o ministrante, visita o ministrante, visita, meu Pai, em nome de Jesus, visita, meu Pai, o Mulotana, visita o Itaca, visita o Guava em nome de Jesus, visita esses templos, visita, meu Pai, cada ministrante, visita o Teu servo em nome de Jesus, o apóstolo Helder do Timucuio, visita ele, meu Pai, com a Sua graça, com a Sua misericórdia, visita, meu Pai, e cancela todo mal, proteja o guarda-o como a menina dos Teus olhos, em nome de Jesus, seja favorável à vida dele, meu Deus, abençoe-o, meu Pai, para que nós possamos receber do Senhor em nome de Jesus, manifeste-se com o Seu poder na vida dele, visita, meu Pai, a vida do louvor, visita a vida dos ministrantes, visita, meu Pai, a vida dos jovens, a vida dos membros, a vida das crianças, a vida da igreja, consagra e unge
Unja, meu Pai, cada cadeira, cada assento aqui na sua casa. Visita os membros que estão a caminho, até mesmo aqueles, meu Pai, que estão desanimados. Anime-os, meu Pai, e dê-os condição de vir à sua casa, ouvir alguma palavra, e que essa palavra traga vida, que traga vida na vida dessas pessoas, que traga vida em nome de Jesus. Avive e renove a sua obra em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus. Manifeste-se com o seu poder, manifeste-se, Deus, de forma grande com o seu poder. Chamamos Jesus sobre a sua obra. Visita o apóstolo, visita os obreiros, visita, meu Pai, cada membro da sua igreja. Visita, meu Pai, e seja favorável. Remova a dor que existe na vida do seu povo. Seja favorável, que a graça do Senhor alcance o seu povo. A graça, meu Pai, de ter Deus, a graça de ter o Espírito Santo, a graça de ter a misericórdia de Deus, em nome de Jesus. Manifeste-se com o seu poder na vida do seu povo. Entrego a vida de cada um, meu Deus, nas tuas mãos. Aceite o seu povo, aceite o seu povo em nome de Jesus. Aceite o seu povo, faça morada dentro de nós. Convida Jesus, meu irmão, não fique de boca fechada. Diga, meu Pai, eis-me aqui. Levanta as suas mãos. Diga, meu Deus, eis-me aqui. Eu preciso de ti. Levante as suas mãos para o céu. Mostre a sua dependência para Deus. E diga, Deus, eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do seu Espírito. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso do Senhor. Eu te amo acima de todas as coisas. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é o Deus da minha vida. O Senhor é o Deus em quem se compraz a minha alma. O Senhor é tudo para mim. Aceita a minha alma. Escreva o meu nome no livro da vida. Salva a minha alma. Apaga o meu nome do livro da morte e escreva no livro da vida. Seja o meu Deus sempre. Não permita que eu me desvie para a morte, mas que eu vá de encontro à vida. Que eu vá de encontro à vida em nome de Jesus. Chama a vida para ti. Chama Jesus para morar dentro de si. Chama Jesus para morar dentro de si. Chama a verdade para morar dentro de si. Chama a fidelidade para morar dentro de si. Chama o encontro com Deus para morar dentro de si. Chama Jesus, chama o Espírito Santo para morar dentro do seu coração. Não desanima, por mais que esteja cansado. Chama Jesus, chama Jesus. Jesus, mora dentro de mim. Eu te aceito como meu único Senhor e Salvador da minha alma. Eu te aceito acima de todas as coisas. Eu te aceito com toda a minha força, de toda a minha alma. Meu Deus, visita-nos, meu Pai. Visita o nosso interior. Visita-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Visita-nos com a tua misericórdia. Quebranta-nos em nome de Jesus. Transforma-nos em nome de Jesus. Meu Pai, encha-nos com o teu Espírito. Encha-nos com a tua presença. Encha-nos, meu Pai, com o teu Espírito, com a tua presença. Santifica a nossa vida e usa-nos como instrumentos seus. Usa-nos como instrumentos seus, em nome de Jesus. Que o Senhor seja sempre o nosso Deus. Que o Senhor seja sempre o nosso galardoador. Que o Senhor seja sempre aquele que sonda mentes e corações, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Nos ensina a te adorar, nos ensina a te reverenciar, nos ensina a fazer a tua vontade, nos ensina a andar em teus preceitos, nos ensina, Deus, aquilo que por querer temos que aprender para que o Senhor seja o nosso Deus, seja parte da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. You are here. You are here. You are here in this place, and we walk.
agradecendo pelo dia, chamando a presença do Espírito Santo. Amém? Para que não seja somente uma palavra dita, seja uma palavra em que possamos receber no nosso coração, seja uma palavra que se interiorize na nossa mente. Amém? Vamos orar agradecendo este dia maravilhoso, por esta palavra, por esta oportunidade que Deus nos concede de poder estar no seu templo e na sua casa. Oremos. Pai, graças lhe damos, meu Deus e meu Pai, por este culto de adoração e reverência ao seu santo nome, Pai. Aqui estamos diante do Senhor, diante da presença do seu Santo Espírito, e convidamos esse Santo Espírito para que inunde, para que a sua presença abunde e superabunde nesta casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor concede ao seu povo, que o Senhor me concede, por mais esta oportunidade de poder reverenciar e adorar o seu santo nome. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Convidamos para que se manifeste e aqui esteja presente, Pai. Para cada alma que aqui estiver, Pai, possa alcançá-la, Pai. Possa, meu Pai, através da sua palavra curar, Pai. Através do seu querer, Pai, que seja feita de acordo com a sua vontade, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Chamamos novamente a sua presença. Convidamos, Pai, a sua presença, para que ela possa, meu Pai, restaurar, para que ela possa, Pai, restaurar a nossa fé, para que ela possa, Pai, nos salvar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Uma salva de palmas para o nosso grande Deus. Amém. Pedir para que os amados irmãos possam se assentar em nome de Jesus. Assentem-se. Saudá-los em nome do nosso bom e eterno Deus. Saudar ao povo que nos acompanha através das plataformas ou da plataforma Facebook Live. Sejam bem-vindos a mais um culto de adoração e reverência a Deus. Domingo abençoado, domingo abençoado e mais do que abençoado. Amém? É uma graça. Muitos querem estar aqui, mas poucos estão. Amém? É por isso que disse, é pela graça e misericórdia de Deus que estamos aqui. Não é pela nossa força. Amém? Não é pela nossa força. Saudá-los ainda em nome do nosso Pai espiritual, o nosso Pai da fé, o nosso apóstolo Éder Mutimucuio. Amém? Sejam saudados por Ele em nome de Jesus. Amados irmãos, mais um dia, mais um domingo, que estamos aqui, todos nós para ouvirmos a palavra de Deus. Todos nós para ouvirmos uma boa nova de Deus. Amém? E a palavra de Deus hoje é sobre este tema que Deus, através do meu coração, pôde falar, que é uma oportunidade de poder compartilhar com os amados irmãos. Amém? Que seja feita a vontade de Deus. Amém? Amém? O tema é exatamente esse. Que seja feita a vontade de Deus. É o que muitos de nós dizemos. É o que muitos de nós falamos nas nossas orações. Mas sabemos o que é a vontade de Deus? Sabemos qual é essa vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso viver, sobre o nosso cotidiano? Quais são esses os planos de Deus sobre nós? Amém? Amém? É fácil falar, mas é fácil seguir a vontade de Deus? É fácil dizer que sim, estou na presença, mas será que estou a seguir a vontade de Deus? Amém? Que seja feita a vontade de Deus. Amém?
A vontade de Deus, amados irmãos, não é só falar, não é só dizer. A palavra tem poder. Dependendo do tipo de vida que nós vivemos, quando a vontade de Deus começa a operar sobre a nossa vida, começamos a recuar. Amém? Não, mas eu já não aguento. É a vontade de Deus a permanecer. É a vontade de Deus a se fazer cumprir sobre a sua vida. Mas nós dissemos não. Já não aguentamos, Pai. É a vontade de Deus a nos transformar e a nos moldar. Mas nas nossas orações, Pai, que seja feita a sua vontade. Amém? Por isso, para que entendamos o que é a vontade de Deus e possamos começar com o mesmo entendimento. A vontade de Deus é a lei. A vontade de Deus é a sua palavra. A vontade de Deus é a sua instrução que vem através da lei. E o que é a lei? São os mandamentos. Amém? Amém? Salmos 48. Podem não abrir, amados irmãos. O que diz o salmista sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas? O que diz o salmista sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas? Amém? Hei de ler aqui de forma corrida, amados irmãos, para que tenhamos o mesmo entendimento. Estamos a dizer que, primeiramente, a vontade de Deus é a lei de Deus. A vontade de Deus, que é a lei de Deus, referimos à sua instrução, que é a sua palavra escrita. Amém? Escrita onde? Na Bíblia Sagrada. Toda instrução de como viver, toda instrução de como se comportar, toda instrução de como agir está na palavra. Dissemos de forma leviana, amados irmãos, de forma simples, que seja feita a sua vontade. Não lemos a vontade de Deus que está escrita. Não estudamos, não temos tempo para saber que vontade de Deus é essa. Porque ela parte do que foi escrito. Amém? Ela parte do que foi escrito. A vontade de Deus parte do que é e o que está na palavra de Deus, que são as suas escrituras, que é a sua instrução. Amém? Lembrando que o tema é que seja feita a vontade de Deus. Amém? O salmista diz o seguinte, amados irmãos: podem não abrir, só para circundar o que seria a lei. O que seria esta vontade que corresponde à lei escrita de Deus. Amém? Salmos 48 diz o seguinte, amados irmãos. Passo a ler a palavra do Senhor. Que Ele possa nos dar o seu entendimento. Amém? Que o entendimento não venha de nós, mas venha de Deus. Que este entendimento temos da palavra. Que o seu Santo Espírito possa nos dar a direção. Que possa nos encher do seu entendimento. Amém? Salmos 48. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Amém? Tenho prazer, ó meu Deus, de fazer a sua vontade. Onde está essa vontade? Na lei. E o que é a lei? É a palavra escrita de Deus. E o salmista diz: alegro porque ela está no meu coração. E eu questionava:
Como saberemos da vontade de Deus nas nossas vidas se nem mesmo a Bíblia lemos? Se nem mesmo os 10 mandamentos conhecemos? Como saber se o que eu estou a passar é ou não a vontade de Deus? Se nem mesmo as Escrituras, as instruções do nosso dia a dia conhecemos. Amém? Este é o primeiro ponto, amados irmãos. A vontade de Deus advinda da lei, da Escritura Sagrada. O segundo ponto, a vontade perfeita de Deus, que é aquela que vem do desejo que Deus tem para que a nossa vida seja feita segundo a vontade dele. O que significa isso, amados irmãos? Por exemplo, é vontade de Deus, é desejo de Deus que todo ser humano seja salvo. Amém? É vontade e desejo de Deus que todo ser humano seja salvo, amados irmãos. Mas todos seremos salvos? Não. Nem todos seremos salvos. E veja que é uma sequência. Temos que conhecer a lei para que o desejo de Deus seja, ele possa se provar na nossa vida. Amém? A salvação. Nem todos seremos salvos. A vontade perfeita de Deus é essa. Mas nem todos seremos salvos. Mais adiante iremos aprofundar esta palavra de Deus. A vontade de Deus também referimos-nos ao que Deus permite que aconteça sobre a nossa vida. Amém? Ao que Deus permite que aconteça sobre a nossa vida. Amém? Volto a frisar, nem tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus. Temos que ter este cuidado. Amém? Nem tudo que acontece na nossa vida é vontade de Deus. Mas quando é a vontade de Deus, você será moído, você será triturado, você sofrerá, mas no fim para ser um vencedor. Amém? Amém? Ninguém conhece a vontade de Deus, a não ser, primeiro através das Escrituras, a não ser do desejo perfeito de Deus em cumprir o que são os seus mandamentos. Amém? Mas para que tenhamos um bom entendimento, podemos abrir o livro de Salmos, 1 de Samuel, aliás, peço imensas desculpas. 1 de Samuel, amém? Nem todos nós conhecemos a vontade de Deus. É por isso que o salmista, no seu livro, no seu capítulo 143, versículo 10 diz: ensina-me, Pai, a seguir a sua vontade. Ensina-me, Pai, a fazer a sua vontade. Amém? Por que a vontade de Deus é importante nas nossas vidas, amados irmãos? Nós vimos, amados irmãos, nos cultos anteriores, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Para que tenhamos a felicidade, a paz, a tranquilidade e uma vida de abastança, temos que seguir o nosso Criador. E seguir o nosso Criador é seguir a sua vontade. Amém? Amém? Mais adiante iremos ver por que a vontade de Deus é agradável.
Por que ela é perfeita? Amém? Porque muitos de nós estamos aqui, mas queremos viver o nosso egoísmo, o nosso ego. Aquilo que nos apraz, aquilo que alegra a nossa alma, mas por vezes não é a vontade de Deus. É por isso que muitos de nós sofremos. Muitos de nós sofremos. Porque vivemos pensando que estamos a viver a vontade de Deus. Estamos a viver aquilo que agrada a Deus. Enquanto não, amados irmãos. 1 de Samuel, capítulo 15. Seus versículos 22. No seu versículo 22. Amém? 1 de Samuel. Muitos de nós pensamos que estamos a seguir a vontade de Deus sobre as nossas vidas, enquanto não. Passo a ler a palavra do Senhor. 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedece à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Amém? Aqui estamos a dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. O contexto histórico dos sacrifícios e holocaustos que eram apresentados pelo rei Saul, ele pensava que fazendo o que ele bem entendia da sua vida, e apresentar sacrifícios, apresentar dízimos, apresentar ofertas, fazer isso, pensava ele que estava a fazer a vontade de Deus. Amém? Aqui a palavra diz: vale a pena não fazer tudo isso, sacrifícios, jejuns, mas obedecer a palavra de Deus, obedecer a vontade escrita de Deus. Amém? Você pode oferecer o que quiser oferecer à igreja. Você pode dizimar. Você pode ofertar. Você pode fazer os serviços de Deus na sua casa e no seu templo. Mas se você não segue a sua instrução, que é a sua palavra, que é a sua vontade, de nada isso serve. Amém? Amém? Porque muitos de nós, mas eu não falho o meu dízimo, é o teu ego a falar, mas eu estou sem os meus 10%, eu dou. Aqui a palavra diz: o obedecer é melhor do que sacrificar. O obedecer à palavra de Deus. Porque por mais que você não tenha o que sacrificar, mas você faz o que mais agrada a Deus, o que é a vontade de Deus, que é de obedecer. Amém? Por isso, amados irmãos, a partir de hoje, temos que refletir. Temos que pensar se o nosso dar, esse holocausto, esse sacrifício, está de acordo com a vontade de Deus sobre as nossas vidas ou não. Aqui no versículo anterior ao 22 diz: Deus diz através de Samuel. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, 15:10, 11: arrependo-me de haver posto Saul como rei. É a primeira vez que ouço
Deus arrepender-se. É a primeira vez, Deus não arrepende-se. Amém? Mas Deus arrependeu-se de ter posto Saul como rei. Deus disse: arrependo-me. Por quê? Ele valorizava aquilo que dava a Deus, fazendo mal, e nunca seguindo a vontade de Deus. Por isso ele foi amaldiçoado por Deus. Saul foi amaldiçoado por Deus. E neste exato momento, o Santo Espírito de Deus saiu sobre Saul. Porque ele valorizava o que Deus não valorizava. Amém? Amém? Amém. Continuando, amados irmãos. Uma das coisas que não nos faz obedecer a palavra de Deus, não nos faz obedecer a vontade de Deus hoje em dia, é que já não há temor a Deus. Amém? Já não há medo de Deus. Já não há medo. Eu disse, não há pai que gosta de ver o seu filho a desobedecer. Amém? Por mais que este filho lhe dê dinheiro, por mais que este filho lhe dê condições, boas condições de vida, mas o dia que o filho desobedecer o pai, o coração do pai vai se consternar, vai doer. Não se lembrará daqueles sacrifícios todos que o filho deu. Amém? Por isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Não há pai que se alegra com desobediência. Amém? É isso que o nosso bom e eterno Deus nos diz através da sua palavra. Através da sua palavra. Amém? Podemos abrir o livro do Deuteronômio 5, capítulo 5, 29. Já não há temor a Deus. É por isso que a vontade de Deus sobre nós, ela já não é cumprida. A vontade de Deus que nós deveríamos cumprir, que nós deveríamos seguir através da sua instrução, através da sua lei, através da palavra escrita de Deus, já não é cumprida. Amém? Livro de Deuteronômio 15, 5, aliás, desculpe, 29. Amém? Já acharam? Passo a ler a palavra do Senhor. Capítulo 5, versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos, para sempre. Amém? Olha, hoje em dia nos é dito que é perder tempo obedecer a Deus, é perder tempo seguir a lei de Deus. Mas no momento derradeiro, eu tenho visto muitas pessoas, principalmente nos hospitais. Veja como somos. É no último momento que reconhecemos que somos nada sem Deus. É no último momento que começa a vir o temor, não de Deus, mas sim da morte. Quando tememos a morte, reconhecemos que só existe um e único Deus. Amém? Aqui diz
tivessem tal coração. Quem dera se o nosso coração, como disse o salmista, no capítulo 40, no seu versículo 8, nos alegrássemos em seguir, em cumprir a vontade de Deus. A vontade de Deus, amados, não nos vem para nos destruir. A vontade de Deus, amado, não vem para nos destruir. Ela é uma bênção sobre a nossa vida. A vontade do nosso Pai Celestial é que cumpramos e guardemos os seus mandamentos no nosso coração. Por que nos nossos corações? O primeiro sítio onde acusa é o nosso coração. Não há outro sítio, amados irmãos. O primeiro onde acusa, quando ele diz não furtarás, quando já estiver a sua mão a querer levar o dinheiro da outra pessoa, virá isso no teu coração a dizer: meu filho, eu estou a dizer, não roubarás. Amém? É por isso que quem me dera, Deus disse, eu gostaria que esses meus filhos amados seguissem a minha vontade e guardassem os meus mandamentos no seu coração. Não fornicarás. Amém? Amém? E veja, devemos guardar todos os dias. Não é só guardar os mandamentos quando viemos à igreja. Não é seguir a vontade de Deus somente no tempo de Deus, que é a igreja. Não é somente no domingo. São todos os dias. Porque acontecerá aquilo que aconteceu com os fariseus, que o nosso Senhor Jesus disse: hipócritas. Amém? Hipócritas. Na minha casa vocês são santos, mas fora vocês são. Amém? Por isso, todos os dias, para que lhes bem força a eles os seus filhos para sempre. Amados irmãos, há bênçãos que nós recebemos dos nossos progenitores. Há maldições que também recebemos dos nossos progenitores. Amém? Esta lei ainda funciona. Por isso que nosso Senhor Jesus disse: eu vim para cumprir, não para abolir. Amém? E hoje em dia os filhos sofrem, nós sofremos. Por vezes não sabemos por que estamos a sofrer. Há maldições hereditárias, há maldições familiares. As pessoas não quiseram guardar no seu coração os mandamentos de Deus, para que tivessem dias agradáveis, para que todos os dias das suas vidas fossem agradáveis e os seus descendentes sejam mais do que abençoados. É por isso, amado irmão, você que ainda não é pai, você ainda que não é mãe, siga a vontade de Deus para que os seus descendentes sejam mais do que abençoados. Amém? Amém. Porque o futuro dos vossos filhos também depende de vocês. O futuro dos nossos filhos também depende de nós. Amém? Continuando, amados irmãos, ainda nos versículos 32 e 33 do mesmo capítulo, diz o seguinte: olhai, pois, que façais como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não declineis nem para a direita, nem para a esquerda. Não vire
nem para a esquerda, nem para a direita. Porque a minha vida está dura. Não tenho sorte. Não caso, não tenho trabalho, não tenho emprego. A minha vida está desgraçada. Deixa lá eu virar um pouco para a esquerda, ver se aquele senhor que dizem que é bom, que vai me dar sorte, vai me... É isso que a palavra de Deus está condenando. Não é nos momentos difíceis você dizer, não, vou espreitar daquele lado. Amém? Amém? Esta é a vontade de Deus. No mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. É nesses momentos difíceis que temos que chamar esse bom ânimo. É nesses momentos difíceis que a tentação de virar à direita ou para a esquerda, se o teu casamento vai de mal a pior, que temos que pedir que Deus seja misericordioso conosco. Amém? Porque o meu marido já não me trata bem, mas a fulana de xixi tem um bom casamento, mas fora aquele moço me conquistou. Amado irmão, estás a sair do caminho, estás a começar a querer desviar-te, seja à esquerda, seja à direita. Amém? 33. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor. Qual é o caminho? O caminho da verdade. E qual é a verdade? É a lei, é a vontade de Deus emanada nas suas escrituras. Amém? Continuando. Vosso Deus, desculpe, Senhor, vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Amados irmãos, o que mais nos mata hoje em dia é nos desviarmos, deixarmos de seguir a vontade de Deus e seguirmos os nossos desejos. Eu nunca vi, por mais que passemos aflições, alguém que segue a vontade. Não há justo sequer sobre a terra, diz isso. João 3,10. Nenhum sequer. Não há justo sobre a terra. Nenhum sequer, diz isso a palavra de Deus. Mas podemos cumprir os mandamentos de Deus. Amém? Aqui a palavra diz que teremos bons dias. Viveremos bem e mais. Mas hoje em dia eu quero tirar. Amém? Eu quero curtir a minha vida. Eu quero sentir o sabor da vida. É isso que muitos de nós dissemos. Amém? Nós temos dito isso. Nós queremos curtir a nossa vida. Amado irmão, eu vou lhe informar a partir de hoje, esta vida jamais e jamais será sua. Amém? Nós fomos comprados a um bom preço. Não foi por acaso que o Senhor Jesus Cristo foi moído naquela cruz. Veja que a palavra nos julgará, sejamos nós de Cristo ou não. Isso demonstra, amados irmãos, que não há escapatória no dia do julgamento. Não há, eu não sabia, eu não sei, eu sabia, mas não existe isso, amado irmão. Não existe isso. Não existe isso, amado irmão. A palavra aqui está. A palavra aqui está. Não sejamos aqueles hipócritas que o Senhor Jesus chamou. Nesse caso, os fariseus. Amém? Amém? Lembrando, amados irmãos, que seja feita a vontade de
Deus. Sobre o nosso casamento, sobre a nossa vida, sobre o nosso andar, sobre o nosso olhar. Mesmo nas tentações, que seja feita a vontade de Deus. Mas quão dura é a vontade de Deus? Para que hoje em dia, mesmo eu, mesmo os outros dizerem, não é fácil seguir a Deus. Não é fácil, é uma desculpa. A palavra de Deus está bem clara. Diz o seguinte: para que vivas e bem vos suceda. E bem vos suceda. Não forniqueis. Eu quero viver a minha vida da forma que me agrada. Eu quero viver a minha vida porque quero curtir. Hoje em dia, a maior frustração de nós, os jovens, é porque queremos viver a nossa vida. Queremos viver aquilo que nos agrada. O amor de Deus é incondicional. Por mais que tenhamos pecado, Ele nos recebe. Mas sofremos também. Sofremos porque não queremos seguir a vontade de Deus. Sofremos porque achamos que aquilo que nós fazemos está bom, está de bom tom. Amém? Amém? Quando o nosso pai diz: minha filha, estuda. Minha filha, o caminho a seguir é este. Mas não nos rebelamos. Viramos desobedientes, como dizia. E mais tarde, depois de 30 anos, 20 anos, mas meu pai tinha razão. É isto que vai acontecer conosco, amados irmãos. Quando chegar o dia. Mas a palavra de Deus tinha razão. Amém? Mas a palavra de Deus tinha razão. Ainda, amados irmãos, podemos abrir Mateus 7, 21. Mateus 7, 21. Ainda falando sobre a vontade de Deus. Que seja feita a vontade de Deus. Sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, sobre o trabalho das nossas mãos. Amém? Mateus 7, no seu capítulo 21. Amém? Já acharam, amados irmãos? Passo a ler a palavra do Senhor. Diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém? Esta é a vontade para que todos nós sejamos salvos segundo Deus. Mas aqui diz que nem todos que dizem: Pai, eis-me aqui, que seja feita a sua vontade, entrarão nos céus. Temos que nos questionar por quê. Amém? Temos que nos questionar por quê. Por que nem todos nós, que dissemos Senhor, Senhor, entraremos no reino de Deus, entraremos no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai. Quem gostaria de sofrer? Ninguém. Quem gostaria de passar por provações? Ninguém.
Mas aqui diz que a vontade daquele que nos fez faz com que vivamos bem e sejamos bem-sucedidos. Vimos isso em 1 Samuel 15. Amém? Aliás, Deuteronômio 5:33. Aquele que nos criou, aquele que nos deu a alma da vida, aquele que nos fez corpo através do pó da terra, aquele que soprou o fôlego da vida, que seja feita a vontade de Deus. Mas nada, a vontade de Deus pesa. A Bíblia nos diz que da mesma forma que os passarinhos têm que comer dia após dia, nada poderá nos faltar. Basta que tenhamos onde esconder a cabeça, tenhamos o que vestir, tenhamos o que comer. Isso já basta. Isso já basta. Mas as vaidades de hoje em dia nos fazem cobiçar mais. E a cobiça não combina com a vontade de Deus. A cobiça faz-te andar no engano. A cobiça faz-te perder. Ou faz-nos perder. E essa cobiça é que faz-nos perder. Sair da vontade de Deus. Sair da palavra de Deus. Sair dos mandamentos de Deus. E nós nos perguntamos, afinal, o que se passa com a minha vida? Que vontade é essa que primeiro quer me destruir? Que vontade é essa? Que foi até a Jó, que tirou tudo. Amém? Por vezes, a vontade de Deus opera de tal forma na nossa vida que nos é tirado tudo para que não percamos o que é mais importante, que é a nossa vida. Sim. Essa, por vezes, é a vontade de Deus. Para que a vontade dele permaneça sobre nós, temos que cumprir a sua lei. Aqui o Senhor Jesus Cristo nos diz: muitos dirão Senhor, Senhor, mas nem todos entrarão no reino dos céus. Entrará aquele que somente cumprir a vontade do meu Pai, a vontade de Deus. E nós temos que nos perguntar: que vontade é essa de Deus sobre a nossa vida? Porque todo mundo aqui tem um propósito. Ninguém nasceu por nascer. Amém? Ninguém nasceu por nascer. Ninguém nasceu por nascer. E para que possamos compreender que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, podemos abrir o livro de Lucas, no seu capítulo 6. Lucas 6. Lucas 6. Amém? A partir do versículo 46. Passo a ler a palavra do Senhor. E por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Por que somos hipócritas? Não fazemos a vontade de Deus, mas estamos todos os dias, Pai, ajuda-me. Pai, seja comigo. Pai,
Sabemos que o amor dele é incondicional. Mas há uma hipocrisia aqui. É por isso que ele pergunta: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? O que Deus diz? Siga a minha lei, siga os meus mandamentos, seja comigo, que eu serei contigo. Por que a hipocrisia? Amém? Amém. Continuando. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Amém? Eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aquele que o criou. Somente aquele que segue a palavra de Deus, que cumpre os seus mandamentos, é que pode usufruir do reino dos céus, usufruir da semelhança e imagem que nós vemos em Gênesis. Amém? 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 Amém. 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e o abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque está fundada sobre a rocha. Amém? Quem é a nossa rocha? O Senhor Jesus. Por mais que venham enchentes nas nossas vidas, tribulações, você está firme na rocha. A rocha triangular que faz com que nada nos abale. Amém? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Amém? Amém? Continuando, amados irmãos. 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. O nosso coração é o ponto de conexão. Por isso dizia que seja feita a vontade de Deus é guardar a lei, as instruções de Deus, guardar os seus mandamentos. Aonde? No nosso coração. Somente o nosso coração que acusa segundo alguma atitude, segundo algum comportamento, é que vai nos dizer: não furtarás, não fornicarás, porque aí estarás diante uma consciência pesada. Porque se a Bíblia diz que o nosso coração é o ponto de conexão, é o ponto que faz com que a nossa mente acuse, diga isso não. Mas somente aquele que segue a vontade de Deus, somente aquele que segue a instrução de Deus, somente aquele que cumpre a lei é que herdará o reino dos céus. Será como aquele que ergue a sua casa sobre a rocha. E eu dizia, a rocha é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. E se essa rocha é hipócrita, se essa rocha, peço perdão, se nós formos hipócritas, se nós erguemos a nossa casa somente sobre a terra e não sobre a rocha, ela por fim desabará. E é o que tem acontecido conosco hoje em dia.
Seguir a vontade de Deus é difícil. Seguir o que Deus quer que nós sigamos como propósito de vida nos é difícil. Arranjamos desculpas. Eu dizia, tudo quanto nós queremos, porque é o nosso desejo, porque é aflição de espírito, segundo a Bíblia, é vaidade. São desculpas. Se Deus põe em ti um dom, se Deus diz, eu quero te usar, amém? Amém. Porque é a sua vontade. É a sua vontade. E eu perguntava, todos nós oramos que seja feita a sua vontade. Mas quando chega a hora da vontade de Deus pesar sobre si, a carne fala mais alto. Amém? 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 Já não queremos. É por isso que o Senhor Jesus diz que muitos dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Senhor, Senhor, tenho sede. E naqueles dias já não haverá tempo para orar. Já não haverá tempo para buscar. Porque Ele vem levar os seus. Amém? Amém. Ele vem levar os seus. E da forma que a palavra de Deus hoje é combatida, é que é como se ela não existisse. É como se ela não existisse. Por que digo isso? Digo isso, amados irmãos, porque um dos primeiros combates na transformação de alguém é aceitar a Jesus. Por quê? Muitos de nós sabemos que Jesus existe. Muitos de nós sabemos que fora da vontade de Deus não há vida. Mas sempre haverá aquele espírito que diz não, não aceita. Sempre se levantará aquele espírito que diz não aceita. Você pode viver como bem quiser. Você está livre. Você tem o livre arbítrio. Será que temos o livre arbítrio? Se nós fomos comprados a um bom preço, amados irmãos, somos de nós mesmos? Não. Não somos de nós mesmos. Nós temos um dono. Temos um Criador. E que seja feita a sua vontade, não sejam meras palavras, amados irmãos. Amém? Amém. Não sejam meras e ilusórias palavras. Porque quando chega o dia da aflição, nós as dissemos. Nós, Pai, que seja feita a sua vontade. Mas porque estamos a passar por uma situação e precisamos do amor incondicional de Deus naquele momento. Mas que seja feita a sua vontade, seja para que saibamos que nós estamos aqui com um propósito. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para nos entregarmos ao nosso Criador. Nós estamos aqui para obedecer. É por isso que dizia no princípio, a vontade de Deus é a lei de Deus. A vontade de Deus é a lei que se circunscreve na instrução de Deus. E a instrução de Deus nós já encontramos aqui na Bíblia. Esta é que é a vontade de Deus. Amém? Amém. Amados irmãos, podemos abrir o livro de Romanos 12, 2. Amém?
livro de Romanos. Amém? Que a sabedoria de Deus, ao cumprir a sua vontade, seja conosco. Amém? Por que, amados irmãos, eu digo isso? O diabo engana. Geralmente acabamos assumindo uma atitude de passividade. Amém? A vontade de Deus é que possamos guerrear contra Satanás. Esta também é a vontade de Deus. Nem tudo é simplesmente a vontade de Deus. Mas como discernir isso? Como separar? Se nem tudo é simplesmente a vontade de Deus, como ver se essa é realmente a vontade de Deus sobre a minha vida? Eis a questão. Eis a questão. Passo a ler a palavra do Senhor. Romanos 12, 2. Desculpe, 12, 2, sim. E diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? 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 Amém. Não devemos nos conformar. Não devemos nos conformar. Mas que sejamos transformados pela renovação do vosso entendimento. É por isso que questionava. Nem tudo sobre a nossa vida é a vontade de Deus. A passividade que nós assumimos de dizer que seja feita a vontade de Deus não é em tudo. Amém? Amém. Não é em tudo. Porque nós estamos aqui, amados irmãos, numa guerra espiritual. Nós estamos aqui, amados irmãos, para não aceitarmos ceder a Satanás. E que seja feita a vontade de Deus, não nessa passividade. Amém? Amém. Porque se a palavra diz que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, e nós, da mesma forma, temos que discernir o porquê temos que guerrear, o porquê é por isso que hoje em dia é muito difícil discernirmos se esta é a vontade de Deus ou não. Mas por quê? Porque a maior parte de nós somos mais carnais do que espirituais. Só um discernimento espiritual do que é a boa, perfeita e agradável vontade dele, para que não possamos cometer algum erro. Mas a escritura que eu queria aqui, deixa eu verificar aqui, parece que não a tenho, em que o nosso Senhor e bom Jesus,
fariseus diziam que aos sábados não devia se curar. E ele, encontrando aquela mulher, aquele enfermo, perguntou: não é a vontade de Deus que todos tenhamos saúde? Não é a vontade de Deus para que todos estejamos bem? Se é proibido fazer alguma vontade de Deus no sábado, e ele perguntava, ao assumir a passividade de sabermos se é ou não a vontade de Deus sobre a nossa vida, temos que ter o cuidado de não ser usado por Satanás. Porque por vezes, seremos confrontados. E ao ser confrontado, o Senhor Jesus Cristo sabia que vinha somente para cumprir a vontade do Pai. E vindo para cumprir somente a vontade do Pai, ele queria ser induzido a não curar no sábado. Queria ser induzido a não ter a sensibilidade espiritual de ver um irmão que esteja a padecer, um irmão que esteja em um momento crítico e não poder ajudar, porque era somente sábado, e sábado não podia se fazer sempre. Amém? Amém. Então, amados irmãos, que seja feita a vontade de Deus, porque ela é boa, é perfeita, é agradável. Vem nos fazer refletir, amados irmãos, porque se o mundo jaz no maligno e nos é difícil cumprir a lei de Deus, nos é difícil cumprir a vontade de Deus, nos é difícil cumprir o desejo de Deus sobre as nossas vidas, também nos será difícil, amados irmãos, viver a presença de Deus. Amém? Amém. Volto a dizer, a vontade de Deus circunscreve-se na sua palavra, em primeiro lugar. Segundo, circunscreve-se no seu desejo, na sua perfeita vontade como Deus. É desejo de Deus que todos sejamos salvos. Amém? Amém. Mas sabemos que nem todos seremos salvos. Por último, a vontade de Deus também circunscreve sobre o que Ele quer que aconteça sobre as nossas vidas. Mas, neste momento, por isso alertava que temos que ser mais espirituais do que carnais. Porque é nesse momento que nós somos provados se realmente esta aprovação que nós passamos é ou não de Deus. Amém? Amém. Você não vai aceitar ser enfeitiçado e dizer, não, porque que seja feita a sua vontade, Deus. Você não vai aceitar isso. Amém? Amém. É por isso que dizia, requer discernimento, requer o Shaula, se isso aqui vem ou não da parte de Deus. Outra coisa, no mundo em que vivemos hoje em dia, seguir a vontade de Deus parece uma loucura. Amém? Amém. Seguir a vontade de Deus é, aos olhos de muitos, uma loucura, e é realmente. Amém? Amém. A Bíblia diz que a fé é uma loucura, porque você já recebeu antes de receber. Você já tem antes de ter. Amém? Amém. Então,
seguir a vontade de Deus, amados irmãos, você será confrontado por muitos desafios. Mas, queria dar um exemplo, mas fica para a próxima. Amém? Amém. Fica para a próxima. Mas é basicamente isso. Que seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa família. Falamos da questão obediência. Amém? Amém. Obediência a quê? A vontade de Deus, a palavra, a tudo aquilo que é escrito nas escrituras sagradas. Mas eu me perguntava a mim mesmo, porque a palavra de Deus tem esse efeito. Antes de ministrar, você ministra para si mesmo. Amém? Amém. Antes de você falar com outrem, você fala consigo mesmo. E é por isso que eu me perguntava: quantas desculpas nós dissemos a Deus e Ele só olha para nós? Porque não é fácil. Não é fácil não trair. Há muita mulher bonita, não é isso? Meu Deus. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil, sim. Amém? É fácil deixar de roubar? Amados irmãos, é por isso que eu dizia, o mundo em que estamos hoje em dia faz-te ver que as coisas mais fáceis são aquelas que nós achamos ser as mais fáceis, mas não, é tudo ao contrário. Nós invertemos a facilidade. É fácil sim beber, prostituir-se, amantizar aos nossos olhos. Amém? Amém. É isto que o mundo nos diz. Mas a vontade de Deus diz não. É fácil sim, mas te mata. Amém? Amém. Mas te mata. O adultério virou competição. Só para vermos o nível de destruição em que estamos hoje em dia. O adultério virou competição. Mas que competição é essa? Por meio de influências. Se minha amiga trai, por que eu não posso trair? Mas quando nós somos convidados a viver a vontade de Deus, nos é difícil. Nos sentimos acorrentados. Nos sentimos que, como se é por isso que renascer, tornar-se uma nova criatura não é fácil. É fácil. Amém? Amém. Tornar-se, é por isso que o nosso Senhor Jesus diz: temos que nascer de novo. Porque não pensarás da mesma forma, não agirás da mesma forma e não te comportarás da mesma forma. Porque saberás que eu estou somente para cumprir, seguir e obedecer à vontade de Deus. Amém. Amém? Amém. A vontade de Deus. Que de hoje em diante não seja somente palavras vãs. Que seja feita a vontade de Deus. Hoje em dia, dizia também, como
a vontade de Deus se refere à Bíblia Sagrada, nós em dia referimos essa vontade nas nossas orações, mas não lemos a Bíblia. De que vontade você está a falar? Qual é essa vontade que você nem conhece? Amém? Amém. Amém? Amém. É por isso que temos que nos questionar. Nós somos somente ouvintes e muito menos praticantes. Que seja feita a sua vontade, seja precedida, antes de mais nada, do conhecimento do que é a vontade de Deus. Primeiro, através das Escrituras Sagradas, através da Bíblia. O resto Ele fará, porque só Deus sabe como quer revelar a sua vontade para os seus. Amém? Amém. A quem é revelado, a quem não tem essa graça de ser revelado, a quem tem esta graça aqui. Amém? Amém. A Bíblia é uma revelação também. A Bíblia é uma revelação. Porque passarão os tempos, passarão as gerações, mas isto aqui permanecerá. Amém? Amém. E esta é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Por isso, amados irmãos, convido-vos a refletir, a pensarmos qual é a vontade de Deus sobre mim. Qual é o plano de Deus sobre a minha vida? Claro, orando. Amém? Amém. Orando, pedindo o discernimento a Deus. Porque nós sabemos que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Nem tudo que parece vontade de Deus é, eu dizia aqui. Nem tudo que parece vontade de Deus é. Certamente, há muita gente que Deus diz: não faça isso, não cometa adultério. É por isso que eu dizia que o mundo hoje em dia é perigoso. A Bíblia nos fala do adultério, e quando você encontra marido de onde Deus me deu. Sim, é verdade, Deus me deu. Isso é uma grande blasfêmia. É o que nós escutamos hoje em dia. É uma grande mentira. É por isso que a Bíblia diz: muito cuidado vocês que vivem no engano, porque o engano engana a si mesmo. Amém? Amém. O engano mente para si mesmo. Não é verdade. Não é verdade, não é teu marido. A partir de hoje, viu, amado irmão? A partir de hoje, não é teu marido, é marido de dono. Amém? Amém. Amém? Amém. É por isso que a vontade de Deus não se cumpre na nossa vida, porque não somos teimosos. Amém? Amém. É dela quando está com ele. É meu quando está comigo. Sim, é isso que disseram. Infelizmente, é isso que nós ouvimos.
Infelizmente é isso que nós ouvimos. Então eu convido ao amado irmão em Jesus Cristo para que possamos refletir sobre a nossa vida. Em que momento saímos da vontade de Deus? Se saímos para que possamos nos reconciliar com Deus, para que possamos permanecer na luz, para que possamos andar segundo o que Ele quer sobre a nossa vida. Amém? Amém. Amém? Amém. Por isso, pedirei aos amados irmãos para que possamos nos levantar. Possamos nos levantar, lembrando ao amado irmão que o tema de hoje é: seja feita a vontade de Deus. Amém? Amém. Mas a vontade que estamos a falar aqui é de Deus, não aquela que você aceita. Você é casado no barão de marido. Essa é a vontade de Deus? Não. É por isso que eu dizia que Deus deu-nos a sabedoria de distinguirmos o que é a sua vontade e a vontade do diabo. Amém? Amém. Cada um irá orar, amados irmãos. Primeiro pedindo perdão a Deus. Porque somos transgressores, dia após dia. Segundo, pedindo que Deus possa nos lavar dessas transgressões, para que a sua vontade possa permanecer sobre as nossas vidas. Queremos ter vida. Amém? Queremos ter vida. E que queremos ser bem-sucedidos. Esta é que é a vontade de Deus. E o amado irmão poderá orar no que acha ser a vontade de Deus sobre a sua vida. Sobre aquilo que Satanás, que o diabo roubou na sua vida. Sobre aquilo que te faz sair dessa vontade. Amém? Amém. É vontade de Deus que a sua família seja próspera. É vontade de Deus que a sua família seja saudável. É vontade de Deus que nenhum mal nos atormente. É vontade de Deus que sejamos salvos. Amém? Amém. Por isso, amados irmãos, iremos orar. Cada um conhece a sua situação. Cada um sabe o que sofre, o que lhe atormenta. Amém? Amém. Cada um sabe dos seus problemas. Oremos, rogando a Deus que a sua vontade seja feita sobre as nossas vidas, da forma que lhe apraz. Amém? Amém. Oremos. Pai, agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, pela sua palavra. Agradecemos, Pai, por ter vindo nos ensinar, Pai, que a sua vontade é que deve permanecer sobre os nossos corações. Que a sua vontade, Pai, é que deve prevalecer sobre os nossos corações, Pai. Não nos deixe, Pai, cair. Não nos deixe, Pai, cair em tentação. Porque, Pai, viver fora da sua lei é morrer, Pai. Viver fora da sua vontade, Pai, é morrer de espírito e fisicamente, Pai. Aqui estou pedindo, Pai. Aqui estamos lhe rogando, Pai. Aqui estamos clamando, Pai, pela presença da sua vontade sobre a nossa vida, Pai. Não aceitamos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Todo ladrão que vem para roubar sobre a nossa vida seja cancelado e destruído em nome de Jesus. A sua palavra, Pai, diz que a sua vontade é boa, é perfeita e agradável, Pai. E aqui estamos, Pai, rogando, pedindo que o Senhor possa nos cobrir, Pai. Que o Senhor possa nos salvar. Que o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, venha, Pai. Em nome do Senhor, continua orando, povo. Continua orando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, perdoa-nos, Pai.
Perdoe-nos, Pai, por ter saído da sua vontade. Perdoe-nos, Pai, por termos saído, Pai, dos seus caminhos, Pai. Perdoe-nos, Pai, por ter estado longe, Pai, do que é, meu Pai, a sua vontade na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tenha, Pai, compaixão de nós. Tenha, Pai, misericórdia de nós. Queremos fazer tudo que nós desejamos. Queremos fazer, Pai, tudo que é contrário à sua vontade. E em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, seja o Senhor conosco. Seja o Senhor conosco. Seja o Senhor conosco. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, Pai. Aqui estamos, Pai. Lhe rogando, Pai. Pedindo a presença do seu Santo Espírito. Pedindo a presença do seu Santo Espírito. Neste coração arrependido. Neste coração que quer o Senhor verdadeiramente. Neste coração, Pai, que quer sair, Pai, da iniquidade. Neste coração, Pai, que quer sair da iniquidade. Neste coração que quer, Pai, prostrar assim, Pai, pedindo, Pai, que seja o Senhor. Seja o Senhor, a minha maneira de entrevistar, meu Pai, as minhas outras partes, Senhor, meu Pai, perdoa-me, meu Pai, semeia seus frutos, meu Pai, na minha vida, Pai, meu Pai. Não aceitamos. Em nome de Jesus, meu Pai, aproveita, Senhor, meu Pai, Toda facilidade, todo tormento, tudo que vai parecer ser a sua vontade, seja cancelado e destruído em nome de Jesus. Seja cancelado e destruído em nome de Jesus. Todo engano na nossa vida, todo engano na nossa vida, todo o espírito, Pai, que vem nos enganando pensando que é a sua vontade, cancelamos, Pai, cancelamos, destruímos, aniquilamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, chamamos, Pai, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, chamamos, Pai, o Espírito da verdade, chamamos, Pai, a presença daquele Espírito, o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Inunda, Pai, a sua casa, inunda, Pai, a nossa família, Pai, inunda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Perdoe-nos, Pai, por termos desviado dos seus caminhos. Perdoe-nos, Pai, por ter saído da sua vontade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Perdoe-nos, Pai. Perdoe-nos, Pai. Seja compassivo conosco. Que a sua compaixão e misericórdia seja conosco. Meu Deus, aqui estamos, nos prostramos diante do Senhor. Porque tudo, Pai, que está fora da sua vontade é só morte, Pai. Tudo, Pai, que está fora da sua vontade, Pai, é morte, Pai. Tudo, Pai, que está fora da sua lei, Pai, é a morte, Pai. E por isso, Pai, lhe pedimos, sinceramente, lhe pedimos do fundo do nosso coração. Alegro-me, Pai, por seguir a sua vontade. Alegro-me, Pai, do fundo do meu coração, Pai, por seguir a sua vontade, porque Ele é bom, perfeito e agradável. Não há outra, Pai. Não há outra, Pai. Não há outra, Pai. Perdoe-nos, Pai. Perdoe-nos, Senhor Jesus. Que a sua vontade seja cumprida na nossa família, Pai. Que a sua vontade esteja sobre nós. Que a sua vontade esteja, Pai, sobre a sua igreja. Que a sua vontade esteja sobre cada servo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua vontade, Pai, seja sobre cada alma aqui, meu Pai, presente, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, inunda-nos, Pai. Alcança-nos, Pai. Que ela seja conosco em nome de Jesus. Agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Agradecemos, Espírito Santo, pela sua bondade e misericórdia. Agradecemos por ser conosco dia após dia, Pai. Meu Deus, meu Pai. Meu Deus, meu Pai. Obrigado. Obrigado, Pai.
Faça-nos conhecer a sua vontade. Faça-nos conhecer a sua vontade. Faça-nos conhecer, Pai, e obedecer a sua vontade. Faça-nos conhecer e obedecer a sua vontade. Queremos estar na sua presença e não fora dela. Porque somente quem segue a sua vontade, quem segue e obedece a sua vontade, está na sua graça, Pai, e presença. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus. Porque o Senhor é misericordioso. O Senhor é bondoso. Em nome de Jesus. O Senhor é fiel, Pai. O Senhor é zeloso, Pai. E aqui estamos, Pai. Aqui estamos, Pai. Para que o seu zelo, para que a sua bondade, para que a sua longanimidade, Pai, seja conosco. Em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado, Pai. Restaura a nossa fé, Pai. Restaura o nosso servir, Pai. Restaura a nossa humildade no Senhor, Pai. Para que sejamos humildes e sigamos a sua vontade. Que toda arrogância, Pai, que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não aparte, Pai, os seus olhos de nós, Pai. Em nome de Jesus, seja misericordioso, Pai. Meu Deus, meu Pai, oramos por esta nação, Pai. Que a sua vontade venha resgatar essa nação, Pai. Que a sua vontade venha resgatar a camada jovem, Pai. Que a sua vontade venha resgatar todos os templos que pertencem ao Senhor, Pai. Que a sua vontade venha permanecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta nação moçambicana. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Passado. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Toda honra e glória é para si. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.